Shalom, meus queridos e amados irmãos, graça e paz. Pastor Ilmar Sattler César, ao vivo aqui da DEF, Assembleia de Deus Fogo para a Europa, pelo Centro de Excelência em Educação Cristã, Centro de Cultura Bíblica Bereshit, nossa instituição de ensino teológico desde 1992, formando obreiros pelo Brasil e pelo mundo. Estamos, meus amados, estudando a Bíblia Sagrada. Nosso tempo tem sido dedicado a isso, ao estudo mais profundo, mais detalhado das Santas Escrituras. Falamos aqui da Europa, Portugal, oeste de Portugal, região de Caldas da Rainha. Hoje vamos começar o estudo das ofertas, E vamos iniciar pela primeira oferta. E alguém poderá dizer, qual foi a primeira oferta? A primeira oferta que aparece a palavra oferta na Bíblia, a palavra minhá, que é um tipo de oferta cereais, está lá no Gênesis capítulo 4, versículo 3. Então vamos ver esse texto aqui, Gênesis 4, versículo 3. Vamos ver quem que é o pai das ofertas, Vamos ver, Gênesis 4, versículo 3. Está escrito aqui: aconteceu no final dos tempos, trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Então o pai da oferta é Caim. O primeiro sujeito que inventou, que criou, que desejou apresentar uma oferta foi Caim. Mas então, por que a oferta de Caim não foi aceita? Diz o texto 4, capítulo 4, versículo 4, Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura desse rebanho. E o Senhor agradou da Abel e da sua oferta, ao passo que de Caim da sua oferta não se agradou. E aí vai acontecer outras coisas que falaremos depois. Então a aula de hoje vai focar nisso, a primeira oferta e o motivo da não aceitação da primeira oferta. Se o mentor, se o criador da primeira oferta foi Caim, caberia a ele a primazia disso, ele é que teve essa ideia, mas por que ele não aceitou? Eu creio que a primeira coisa que nós podemos observar aqui, fazendo a exegese, é o texto diz assim, no fim de uns tempos, diz a Nova Almeida Atualizada e a Almeida Revista Atualizada, e no passar do tempo, King James, versão, ou passado o tempo, King James Atualizada, ao cabo de uns dias, Almeida Atualizada, Almeida Revista Corrigida, Tradução Brasileira e Almeida Corrigida Fiel. O tempo passou, nova tradução na linguagem de hoje. Passado algum tempo, NVI. Quando chegou o tempo da colheita, Bíblia Viva e Nova Versão Transformadora. Tempos depois, aí nós encontramos então essas versões para esse tempo. Então fica bem caracterizado aqui que essa oferta de Caim foi no final. É como se tivesse feito a colheita, aí aqueles restolhos que ficaram, aqueles restos que ficaram, aqueles cachos que se perderam, aquilo que ficou ali, ele passou a mão naquilo ali, levou para lá. Dos frutos, diz aqui que é trouxe Caim dos frutos da terra. Então, trouxe pri é fruto. Mas a oferta dele, o sentimento da oferta dele era como se fosse assim, vamos juntar o que sobrou aqui e vamos levar lá para o Senhor. Então, o intuito central daquela apresentação de oferta era como se fosse assim, vamos finalizar aqui o que está aqui, vamos entregar isso aí para lá. Então, dá para entender e dá para deduzir que essa oferta dele é uma oferta de restantes, de restolho, daquilo que ficou perdido para trás, no final da colheita. Não é a oferta de Abel, completamente diferente. A oferta de Abel é a oferta das primícias. Ele trouxe do bicurim, do becorate, do melhor que tinha, que eram os animais. Então, essa oferta, a primeira oferta, o pai das ofertas, Caim. Mas Caim trouxe do restante, do final, dos finalmente, do que sobrou, do restolho, daquilo que que foi deixado, tipo as gavelas que não ficavam na ceifa. Então a oferta dele é uma oferta de final. E nós só sabemos que as ofertas devem ser primícias. A Bíblia diz em Provérbios, honra o Senhor com as tuas primícias, para que os teus celeiros se encham. Então, primícia é becurim, é becorate, não é restante. A palavra restante aqui é a palavra kaites. No fim, olha aqui, no fim, keites, no fim, referindo ao tempo de espaço, keites.
Então veja bem, aconteceu no fim, é a primeira vez que aparece a palavra na Bíblia aqui, Kates, e ela aparece várias vezes. Então, nos fins dos tempos, quer dizer, depois que acabou toda a colheita, que ele pegou e trouxe aqui, ó. Trazer para dentro, o verbo bal, né? Do fruto da terra. A terra aqui é do solo, né? A palavra terra aqui não é eretz. Quando se refere a Israel, terra de Israel, é eretz. Aqui é o solo. Adão foi feito do solo, por isso a palavra é Adamá. Mas então não podemos tirar de Caim essa ideia de tentar restabelecer, de apresentar, de tentar uma comunhão com o Criador, com Yahvé, porque lembra que Caim estava mais o Abel e as meninas no Éden, né? Depois que eles foram expulsos do Éden, não tiveram mais contatos com Yahvé. Aquele Yahvé que vinha todo dia, na viração do dia, conversava com Abel, conversava com Caim, conversava com toda a família, ele não volta mais agora. Rompeu o relacionamento. Então, a tentativa de Caim, com certeza, é se aproximar de Deus. E funcionou, porque Deus falou com Caim. Aqui, se a gente observar aqui, depois de Caim matar Abel, ele tem uma conversa com Deus. Depois de Adão, a última conversa foi aquela do Adão. A conversa seguinte é a conversa do Caim, né? É essa aqui. Essa aqui, antes dele matar Abel. É a segunda vez que Deus está falando aqui. Deus falou com Adão, onde estás? Ele falou que escondeu e tal. Deus lança lá as maldições para quem de direito e expulsa o homem do paraíso. Agora aparece aqui, no capítulo 4, que ele apresenta uma oferta, que ele está tentando restabelecer a comunicação, restabelecer a comunhão. E aí Deus aparece e fala com ele. Deus falou com Caim. É a segunda vez que Deus está falando aqui. Primeira vez que menciona que falou com Caim. Mas depois da expulsão do paraíso, é a primeira vez que está se falando. E depois tem a terceira vez, quando Deus volta para perguntar a ele, né? Cadê seu irmão? Ele fala, sou tutor do meu irmão? Não tem nada a ver com meu irmão e tal. Mentindo, né? E aí, nós vimos então a seguinte, a descendente de Caim, descendente de Adão, genealogia, corrupção de genealogia. Aí, próxima palavra, Deus vai falar para Noé. É o próximo que vai receber a palavra direta de Deus. Então está aqui nosso vídeo de hoje, o objetivo é apresentar o pai da primeira oferta, né, o pai das ofertas, Caim. Mas a oferta não foi aceita, não agradou, não atentou Deus para ela, porque ela era oferta de final de colheita, oferta do fim dos tempos. Dá a entender que era uma oferta além de ser oferta de vegetais, né, frutos, não era oferta de animais, era uma oferta do final. Fica na paz, tchau, tchau.